Entre os anos de 73 e 74, já faz um tempinho, eu morava numa pequena cidade no sul de Minas chamada Alterosa. E como toda cidade do interior, tem uma praça, lá na praça tem igreja católica, e todo o movimento está em torno desta praça. Eu fazia parte, desde essa época, eu sou de berço cristão, de uma família cujo pai e cuja mãe tinham o Senhor Jesus no seu coração, e eu cresci nesse ambiente cristão. Participei da IPI de Alterosa e me recordo que uma vez veio para a nossa cidade um grupo chamado Liga do Testamento de Bolsa. Eles tinham essa Kombi aí que vocês estão vendo, e eram 2 missionários na época, e eles, com equipamento de projeção de filme, eles transmitiam na praça da cidade o filme Jesus com base no Evangelho de João. E eles programaram naquela cidade esse evento. E você imagina para mim, que estava com 8, 9 anos, uma criança, sabendo que ia ter um filme. Eu nunca tinha assistido a um filme, ia passar o filme de Jesus, e foi uma experiência fantástica, porque reuniram muitas pessoas, os evangélicos fizeram essa programação, e depois que a gente assistiu o filme, eles faziam uma rápida mensagem, fazendo um apelo para quem queria entregar a sua vida para Jesus. E muitas pessoas naquela ocasião entregaram a sua vida para Jesus, e essas pessoas recebiam esse Evangelho de João, que está aí no cantinho direito, amarelinho. Paz, verdade e amor. Era o Evangelho de João. Eu fiquei encantado com isto, e eu comecei, já gostava muito de Jesus, já ouvia muito das histórias de Jesus, através da própria família, dos pais, e agora eu podia ver ao vivo e a cores, como é que poderia ter acontecido na Palestina, na região de Canaã, a história de Jesus. É sobre o conteúdo desse livrinho que eu quero falar com você, sobre o Evangelho de João. Porque João apresenta Jesus como Filho de Deus. Nós começamos a tratar na semana passada sobre esta série, o Reino de Deus. Tratamos, em primeiro lugar, sobre o Reino de Deus na simplicidade do servo, porque cada evangelho trata Jesus de um jeito. Marcos trata como servo, João vai tratar como filho de Deus, Lucas como filho do homem e Mateus como rei. E como Marcos fez menção que esse evangelho do reino, que na simplicidade do servo foi proclamado ao mundo, foi manifesto solene e humildemente através de um homem que entrou numa jumenta em Jerusalém, e foi conquistado com aliança e amor, porque ele diz: agora eu aguardo com expectativa, Jesus no cenáculo falando aos seus discípulos, quando hei de comer e beber de novo no reino dos céus. E eu quero convidar para pensar sobre esta ideia do reino de Deus, pensando no Filho de Deus, na encarnação dele. O texto de João 1, 1 a 3 diz o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 10: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. E ainda olhar para o texto de Apocalipse, também escrito por João, no capítulo 19, que diz o seguinte: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso.
tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, obrigado pela revelação do Evangelho que o Senhor deu através de João, e também das 3 cartas e do livro de Apocalipse que ele escreveu. Que elas sejam fonte de inspiração para o nosso coração, através da reflexão da Tua palavra nesta hora. É assim que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. O Evangelho de João, vamos conhecer um pouquinho dele e um pouquinho da autoria de João. João, ele era irmão de Tiago, filho de Zebedeu, conhecido também por Jesus mesmo como filhos do trovão. Provavelmente antes de João ter sido discípulo de Jesus, ele o fora de João Batista. Os estudiosos dizem que na tradição ele era o mais novo dos 12, e ele começou a seguir a Jesus entre 24 e 26 anos. Ele fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus, que era composto por Pedro, Tiago e João. Eles sempre estavam perto, no Monte da Transfiguração, naquela menina que foi ressuscitada também. Em todo o livro de João, ele vai referir a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. Ele inclusive estava reclinado sobre o peito de Jesus no dia da ceia. A imagem que se tem dele é que era uma pessoa introspectiva. Através das dissertações que ele faz, também ele era pensativo, ponderado e pouco falador. Jesus lhe chamou de filho de trovão por conta talvez da sua natureza explosiva, apesar de moderado na maioria das vezes, mas quando se irava, ele uma vez queria fazer com que o fogo do céu caísse sobre os moradores de Samaria. Mas foi João que acompanhou Jesus até a casa de Caifás quando ele foi preso, e foi João também que esteve ali aos pés da cruz junto com a mãe de Jesus, Maria. Ele se tornou um dos líderes da igreja, e ele permaneceu, diz os historiadores, por 12 anos em Jerusalém. Depois, pela perseguição romana, os apóstolos foram dispersos, e eles, inclusive João foi para a cidade de Éfeso, e lá permaneceu por muito tempo. De lá também, por perseguição romana, ele foi banido para a ilha de Patmos, onde permaneceu exilado, e foi na ilha de Patmos que ele escreveu o livro de Apocalipse. A tradição diz que João morreu de morte natural, já com seus 94 anos, no ano 103 depois de Cristo. Sobre o Evangelho de João, nós temos que dizer a você o seguinte: a autoria é unânime para este apóstolo do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho contém apenas 21 capítulos, e ele é bem distinto dos outros evangelhos, de Mateus, de Marcos, de Lucas. Ele trabalha Jesus mais na Judéia, enquanto Mateus, Marcos e Lucas, Jesus na Galileia. Ele trabalha mais aos conceitos doutrinários do que a vivência, do que os milagres. Por exemplo, é interessante que 92% do conteúdo do Evangelho de João não se encontram nos outros evangelhos. Dos 7 milagres que João registra, 5 não contém em nenhum outro evangelho. Qual era o destinatário quando João escreveu esse evangelho? Era todos aqueles membros já da igreja de Jesus Cristo, que já tinham um entendimento básico sobre o Senhor Jesus Cristo. E o livro é composto de várias narrativas de primeira mão, das próprias experiências que João, de forma ocular e auricular, ele teve com o Senhor Jesus, ou ele experimentou. O evangelho é ricamente doutrinário. O Evangelho de João foca mais os temas espirituais do que os eventos históricos. João vai falar sobre a divindade de Jesus como Filho de Deus, a expiação de Cristo, vai falar da vida eterna, vai falar do Espírito Santo e na necessidade de nascer do novo e na necessidade de amar ao próximo e de acreditar no Salvador. Um tema-chave de João é amor. E o versículo-chave é João 3,16, porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. É em João que você vai encontrar os 7 eu sou de Jesus. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira. Portanto, então,
falar do reino de Deus na manifestação do Filho, como João apresenta como Filho de Deus, eu quero considerar aqui duas menções que o Evangelho de João faz ao reino de Deus. A primeira menção que João faz ao reino de Deus está em João 3, quando Jesus falando com Nicodemos, ele diz: Nicodemos, eu preciso te falar uma verdade, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E a segunda menção é o registro da conversa de Pilatos com Jesus, quando Jesus se declara que ele é o rei dos judeus, porque o Pilatos diz: és tu o rei dos judeus? E Jesus diz: tu o dizes. Então ele fala do reino, e dizendo Jesus para Pilatos: Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Então por duas vezes nós vamos encontrar a palavra reino, a palavra grega é basileia, domínio. Agora, quero pensar também, dentro do Evangelho de João, dentro desse enfoque de reino, mencionado apenas duas vezes, a palavra verbo. Verbo significa palavra, logos de Deus. No princípio era o verbo, no princípio era o verbo. E nós vamos encontrar apenas no capítulo 1 essa expressão verbo, na segunda carta também de João e no livro de Apocalipse, o livro que acabamos de ler, esse texto que acabamos de ler, quando ele fala do verbo, que era Jesus. Todas as vezes que João falar verbo, ele está se referindo a Jesus, o Logos. E não tem como pensar além do reino, além do verbo, deixar de pensar na paternidade. Essa é a terceira menção que eu quero trazer aqui, porque mais de 100 vezes João faz registro às menções que Jesus fala do Pai. E especialmente hoje, no dia do Pai, é muito bom entender esta relação de paternidade entre o Deus Pai e o Filho de Deus que veio e se encarnou. Por isso nós estamos trabalhando a manifestação do Filho. Em primeiro lugar, a manifestação do Filho eterno, porque João começa: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós estamos falando da eternidade. Eu sei que você e eu estamos confinados ao tempo, ao cronos, aos meses, aos anos, aos séculos, aos milênios, aos dias, às horas, aos segundos, minutos e segundos, e isso tudo nos faz lembrar do tempo, mas Deus está acima do tempo. O tempo é uma criação de Deus, tal como criou os céus e a terra, o tempo foi criado por Deus, mas Deus ele é atemporal, ele está além do tempo, ele é eterno, e nós estamos dizendo aqui de Jesus, porque no princípio ele já era, o verbo já existia. A palavra é esta. João denota a essencial palavra de Deus, o verbo, o logos, a existência em Cristo Jesus já era. A segunda pessoa da Trindade, na eternidade, já existia. O verbo é a palavra criadora. Curiosamente, você vai perceber que Paulo vai escrever nessa mesma sintonia que João, quando descreve em Colossenses 1,15, falando assim, que o verbo, o Filho de Deus, é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação. Nele, no verbo, foram criadas todas as coisas, e ele descreve todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, e sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele, pelo verbo e para ele. O verbo é antes de todas as coisas. O Filho de Deus, o verbo, é a cabeça da igreja. Aprove a Deus que no verbo, no Filho de Deus, residisse toda a plenitude. Hebreus, o autor também complementa dizendo que o verbo, ele é herdeiro de todas as coisas. O verbo, Logos, o Filho de Deus, fez todo o universo. Ele é o resplendor da glória e é a expressão exata do Pai. O verbo é sustentado, ou ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E o verbo, o Filho de Deus, está assentado à direita da majestade nas alturas. Essa é a descrição do eterno. E na linguagem poética de Moisés, no capítulo 90 do Salmo, nós encontramos: antes que os montes nascessem
e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é o eterno. Esse é o Logos, o centro de todas as coisas, o fim de todas as coisas, o princípio de todas as coisas, aquele que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, e Ele é Jesus, o Verbo eterno. Mas João descreve nesse capítulo 1 que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Em algum momento da eternidade houve um concílio, houve um conselho, uma reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a ponto de registrar o que Moisés faz em Gênesis 2 ou 1:26. Façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança. Num concerto, façamos quem? Nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, façamos. Então nós já percebemos que Deus estava lá no passado, na eternidade, num conselho entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o Verbo estava presente. Ele estava com Deus, Ele era Deus. E Jesus mesmo declara a sua autoexistência em João 8,58, quando ele diz: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E João continua: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Deus criou todas as coisas pela palavra. Agora você vai entender porque é Logos, porque é verbo, porque é a palavra. Quando você olha para o livro de Gênesis, você vai encontrar as seguintes afirmações. Gênesis 1:6 ou 1:3, disse Deus, haja luz. 1:6, disse Deus, haja firmamento. Versículo 9, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus. Versículo 11, e disse, produz a terra relva verde, que dê semente árvores frutíferas. Versículo 14, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus. Versículo 20, disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Versículo 24, também disse Deus, produz a terra seres viventes. Entendem? Deus criou todas as coisas pelo Verbo, pela palavra. O Verbo é Jesus. Aristóteles, na sua linguagem metafísica, ele diz que a matéria, falando de matéria, ele fala da causa e da substância. E nós vamos dizer que Jesus, pegando a ideia de Aristóteles sobre matéria, substância e causa, que Jesus é a causa e a substância de todas as coisas. Como Paulo descreveu, Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Glórias sejam dadas, pois, a Ele eternamente. Amém. Esse Filho de Deus é o Verbo eterno, que já era antes de que o mundo existisse. Mas em segundo lugar, falando no reino de Deus, na manifestação do Filho, nós vamos perceber que esse Verbo se fez carne, e aqui nós encontramos a palavra encarnado. Porque enquanto que na eternidade, o Filho de Deus estava em completo estado de glória e majestade, quando Ele se encarna, Ele entra num estado de humilhação, sujeição. E é importante perceber a descrição que Paulo faz na sua carta à igreja de Filipos, no capítulo 2, versículos 5 ao 8, numa tradução, a mensagem é o seguinte: quando a hora de Jesus chegou, Ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso permaneceu humano. Foi na hora, ou foi a sua hora de humilhação, um estado de glória e majestade para um estado de humilhação. E Ele não exigiu privilégios especiais, mas Ele viveu numa vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, que foi a crucificação. Então, o Verbo eterno, que já existia no seu estado de glória e majestade, se humilha e Ele se encarna como homem. Por isso que João diz no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Enquanto que os evangelhos de Mateus,
Marcos e Lucas, especialmente Mateus e Lucas, registram o nascimento do Senhor Jesus, como que ele veio ao mundo. O Evangelho de João fala como ele saiu do céu. Ele se fez carne. Na descrição bíblica, ele foi manifestado em carne, ele veio em carne, e todos aqueles que reconhecem que Jesus veio em carne, é nascido de Deus. O Criador se igualou à sua criatura, ele virou gente, ele se fez homem, ele se tornou um de nós, ele foi capaz de experimentar todo o drama, o sofrimento da existência e da dor humana. O próprio Jesus declarou que o Filho de Deus devia ver o mundo, porque diz em João 11:27, Marta falando, Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo, ele é chamado do Filho unigênito, o Filho único do Pai. E é interessante que a palavra unigênito é monogênese. Essa palavra grega significa o quê? O único do seu tipo, o exclusivo, denota o único filho nascido de Deus. Mas uma coisa curiosa, até para você fazer pesquisa depois, é que Jesus é filho unigênito do Pai, mas de Maria ele não é unigênito. De Maria ele é o filho primogênito, o primeiro. Por quê? Maria teve mais filhos. Pode conferir isso nas Escrituras Sagradas. Agora, esse Filho de Deus, que vivia no seu estado de glória e majestade eterno, agora encarnado, ele faz várias referências ao seu Pai. Por exemplo, ele diz, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,18, ele diz assim, o seu próprio Pai fazia-se igual a Deus. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica quem Ele quer. Ele faz menção que o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, de modo que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, nós encontramos na encarnação do Verbo, essa pessoa que entra num estado de humilhação, como Filho de Deus, faz-se carne, se esvazia da sua glória. Esvaziar é abrir mão da forma de ser Deus, assumir a forma de servo, palavra escravo, que quer dizer alguém servil, que se rende, que subjuga a sua vontade, a vontade de outro, tornando em si em semelhança de homens, aparecendo na história, vindo à existência, com igualdade, com identidade, com endereço. É esse Jesus que vem e se assemelha à criatura humana, e reconhecido em figura humana, constatado, comprovado, atestado e averiguado de forma na aparência de gente com cara de homem. É esse Jesus. E João descreve que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Eu gosto muito de pensar na palavra habitar, olhando para o Velho Testamento, quando Deus também habitou com o povo, através do quê? Do tabernáculo. O tabernáculo e o templo em Jerusalém representavam a presença de Deus, a morada de Deus no meio do seu povo. E se você quiser fazer um paralelo, quando fala que o Verbo se fez carne e habitou, é a mesma expressão, ele tabernaculou, ele veio fazer morada, ele veio ser a vizinho, ele veio ter endereço na humanidade. Ele fixou residência, e a presença dele manifestava cheio de graça e verdade, a graça e a verdade. E essas expressões significam a alegria. Esse Filho de Deus encarnado mostrava o resplendor da glória de Deus, mostrava a bondade, o deleite, a doçura, o charme, a amabilidade, a boa vontade e o favor de Deus. Ele personificava isso. Personificando a verdade, ele mostrava aquilo que é realidade, aquilo que é falso, fato, e não aquilo que é falso, aquilo que tem engano, e livre de paixão. Ele era de forma real, concreta a verdade. E João fecha dizendo, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Olhar para Jesus era para olhar para a glória do Pai.
O próprio Jesus testificou que ele veio, a vontade dele é para que onde ele estava, estivesse com ele aqueles que o Pai havia dado, para que vejam a minha glória que me conferistes. Então Jesus manifestava a glória do Pai, glória, o esplendor, o brilho, a magnificência, a excelência, a dignidade, a majestade real nesse que se desfez da sua glória e se tornou humano, e no seu pleno exercício da humanidade, ele manifestava, irradiava a glória, a graça e a verdade de Deus. E a missão de Jesus era glorificar ao Pai, e glorificar o Pai era fazer a vontade daquele que o enviou. Por isso que ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Eu não procuro, disse Jesus, a minha própria vontade, sim daquele que me enviou, do Pai. As obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito, de que o Pai me enviou. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. São todos registros do Evangelho de João sobre o Filho de Deus. Eu conheço porque venho da parte do Pai e fui por ele enviado. João 8:29, aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Ele veio manifestar a glória do Pai. O Verbo, o Filho de Deus eterno, o Filho de Deus encarnado. Agora, nós falamos do Filho de Deus exaltado. Se o fato do Filho de Deus se tornar homem o levou a um estado de humilhação, a conquista e o triunfo de Jesus na cruz retornou o próprio Filho de Deus ao estado de exaltação. Porque o texto de Filipenses, Paulo descreve que ele se esvaziou, veio em forma de servo, se fez homem e tal, e depois ele diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Deus Pai. Falar sobre o reino de Deus é falar da centralidade de Jesus na nossa vida. E é isto que João descreve lá no texto de Apocalipse 19, quando fala do Verbo. Está vestido com um manto de linho distinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Mas logo em seguida, em Apocalipse 19:16, que diz: tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é Jesus exaltado, exaltado porque cumpriu a sua missão, porque conquistou, porque terá domínio e governará sobre os seus súditos. E eu queria falar sobre a sua conquista, o seu domínio, os seus súditos. O Filho agora exaltado, porque ele conquistou. João 16:28 diz: vindo Pai, e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Isso é exaltação. Glória, humilhação, exaltação. Jesus deixou claro para Pilatos: Pilatos, o meu reino não é deste mundo, não é essa polis, não é desse cosmos. O meu reino é de um outro mundo. Porque quanto ao reino deste mundo, a Bíblia descreve assim, que esse mundo inteiro jaz no maligno. O próprio Satanás ofereceu a Jesus naquele período de tentação: adore e eu vou te dar tudo isso. Satanás é chamado de príncipe deste mundo. Você encontra isso em João 12:31. Chegou o momento, Jesus dizendo, de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe é julgado e será expulso. Jesus, descrevendo no Evangelho de João 16:8, fala que quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
E ele diz: convencerá do juízo, porque o príncipe deste mundo, Satanás, já está julgado. Portanto, Jesus faz questão de deixar evidenciado e clarificado para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Paulo descreve que Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, há uma conquista, há um triunfo sobre o príncipe deste mundo, e ele fala de um outro reino. Jesus é exaltado agora como príncipe. Atos 5,31 diz que Deus, porém, recebeu Jesus com a sua destra e o exaltou a príncipe e salvador. Triunfou, conquistou, e a ele pertence, diz Judas 1,25, a glória, a majestade, o império, a soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos, àquele que venceu. Filho exaltado pela conquista, mas também pelo domínio. Domínio, porque se a conquista já aconteceu, a posse e o domínio será em breve, quando então haverá um brado de vitória, conforme João na sua revelação de Apocalipse descreve, 11:15, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, e também será declarado rei, ou pelo rei. O próprio Pai declarará acerca dele: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O magnífico, o exaltado, o majestoso, o soberano Rei dos reis e Senhor dos senhores, convidará os seus súditos para tomarem posse do seu reino, que está preparado, não tem improviso, tudo pronto, desde a fundação do mundo. E aqui eu queria descrever um pouco dos súditos desse governo. Jesus deixou claro para Nicodemos quem é que vai fazer parte desse reino, do que era eterno, do que foi encarnado e do que está exaltado. Se você não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Você pode se tornar um súdito de Jesus, se você nascer de novo, entender que Ele é o Salvador e Senhor. Há evidências de quem já nasceu de novo e esperou um novo nascimento. Eu queria destacar 5 evidências que a Bíblia descreve, e curiosamente todas elas João que falou do novo nascimento. Primeira evidência: aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. Segunda evidência: pratica a justiça. Só pensar, quem diz que é de Jesus, mas vive na corrupção e na injustiça, não nasceu de novo. Não vive na prática do pecado, pratica a justiça, ama seu irmão. É uma evidência de alguém que nasceu de novo, aquele que ama as pessoas. Quarta evidência: crê que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, o eterno que se encarnou e que foi exaltado. E uma quinta e última evidência que o João descreve é que aquele que é nascido de Deus vence o mundo através da fé no Filho de Deus. E esses súditos, então, que passaram pelo processo do novo nascimento, desfrutarão de coisas lindas que a Bíblia descreve. Primeira delas, da presença do Pai. O texto de João 17:24 diz: a minha vontade é que onde eu estou, disse Jesus, estejam também os meus filhos, os que o Senhor me deu. Também outra regalia para os filhos de Deus que nasceram, que vão reinar com Jesus, é experimentar das moradas do Altíssimo. Quando Jesus diz: na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, vou preparar lugar. Outra regalia para os filhos de Deus: desfrutarão das maravilhas que Deus tem preparado. Como Paulo descreve: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para os seus
súditos. Me levará salvo para o reino celestial. E um outro privilégio dos filhos de Deus que nasceram de novo é que Ele nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Adorar ao Rei dos Reis, e a Ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Por isso que na adoração de Apocalipse se ouve no céu: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino, sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Esse é o reino, de um reino não tão corrupto agora para um reino instável, seguro e protegido. O reino de Deus na manifestação do Filho. Esse Filho que se fez eterno, encarnado e novamente exaltado. Quero convidar você a colocar Jesus no centro da sua vida. Sim, no centro da sua existência. O Verbo eterno, antes Ele já era, Jesus já era. Tudo foi criado por meio dele e para Ele. Ele é o Logos, Ele é o Verbo. Mas Ele se fez carne. Ele entendeu a sua dor e a minha dor. Ele habitou conosco. Mas Ele triunfou sobre a cruz. E Ele foi exaltado à destra do Pai. Ele conquistou, Ele exercerá o domínio e faz parte desse reino todos os seus súditos que um dia nasceram de novo. Que privilégio você pode ter, meu querido? Aquele que deixou a sua glória e majestade para ser igual a você, para te alcançar e oportunizar a possibilidade para você e para mim de participar do seu reino. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus, nem o reino de Deus. Hoje mesmo, reconheça Jesus como Filho de Deus, o Verbo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o seu Salvador, o seu Senhor. Convide a Jesus para entrar em seu coração, assumir o controle da sua vida e estar no centro, equilibrando, alinhando a sua vida, no centro da sua existência. Mas eu quero fechar essa reflexão com um destaque que o Evangelho de João dá ao Filho de Deus e pensando no Deus Pai. Perceba em Jesus um filho obediente, um servo resignado, que abre mão da sua própria vontade para subjugar a sua vontade à vontade do Pai e cumprir a missão que o Pai lhe designou. Mas perceba o Deus Pai como um Pai zeloso, cuidadoso, um Pai presente, meu filho amado em quem eu tenho prazer, um Pai amoroso e um Pai justo. Onde é que esse Pai estava quando Jesus estava na manjedoura? Como estava o coração do Pai quando Jesus estava naquele barco com ondas tumultuadas e dormindo? Como estava o coração do Pai quando Jesus, cansado, chamou os seus discípulos para um retiro para repousar? Há alguns anos atrás, quando o nosso filho Gabriel estava estudando ali em Florianópolis, morando sozinho, numa noite eu e Néia estávamos viajando. E nós estávamos conversando, e nosso coração estava triste. Como é que será que está o nosso filho? Sabe aquelas perguntas que todo pai, toda mãe faz? Onde será que ele está agora? O que será que ele está fazendo? O que ele está pensando? O que está passando no seu coração? Como é que ele está se sentindo? Como será que ele está? E através dessa música, Dorme em Paz, Deus ministrou meu coração. Que quando o nosso filho está em casa, a gente cobre de beijinho, põe a cobertinha. E quando ele está longe? Como estava o coração do Pai eterno quando o seu filho estava aqui na terra? Que esta canção seja uma homenagem a você, papai. Que seja um convite para você se inspirar no Pai eterno. Que seja um convite para cobrir os seus filhos
com a bênção do Senhor, onde eles estiverem, entregá-los nas mãos do Senhor, que cuida deles. Não dorme o guarda de Israel. E é um convite para você ser grato por essas pessoas tão especiais, os pais, e muito especialmente o nosso Pai Celeste. Meu filho, a noite chegou, o dia acabou. Dorme em paz, neném. O sol foi dormir, a lua acordou. Já te dei o meu carinho, te cobri com 1000 beijinhos. Já te dei a minha bênção também. Não precisa sentir medo da escuridão. Deus te protege, meu bem. Teu Deus não dorme, não dorme jamais. O teu sono é Ele quem protege e te ama demais. Não dorme, não dorme jamais. Tua vida Ele guardará para sempre. Se eu te amo, Deus te ama ainda mais. Pode descansar em paz. Se eu te amo, Deus te ama ainda mais. Pode descansar em paz. Dorme em paz, meu filho. A noite chegou, o dia acabou. Dorme em paz, neném. O sol foi dormir, a lua acordou. Já te dei o meu carinho, te cobri com 1000 beijinhos. Já te dei a minha bênção também.
Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Pai bondoso. E quando o Senhor está do nosso lado, nós podemos descansar em paz. Obrigado, Pai, porque o Senhor enviou Seu Filho, que deixou a Sua glória e majestade e se fez homem. E sofreu as injustiças e foi condenado, mas porque Ele tinha uma missão para cumprir. E pelas pisaduras, pelo Seu sacrifício na cruz, nós fomos constituídos reinos e sacerdotes. E hoje Ele está sentado à Tua direita e um dia virá e efetivamente a posse será instalada definitiva do Seu reino. Ser exaltado que nesta hora, pessoas que estão participando desta celebração possam reconhecer Jesus como seu Salvador e Senhor, mas também como Pai, como pais que somos, muitas vezes inquietos e preocupados com nosso filho. Como naquela noite eu e a esposa chorávamos, o que será, como será que está o nosso filho? E o Senhor o guardou e tem guardado e guardará, como acabamos de ouvir. Abençoa o coração desse papai e dessa mamãe. Obrigado pelos nossos pais, que nós sejamos motivados a nos espelhar como pais ao grande Pai que o Senhor é para com a gente. Aquele Pai que não dorme jamais e que nos fará descansar em paz. Que seja assim, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ser pai é um desafio. É ser amigo, ser companheiro. Olha, ser pai é um dom de Deus, né? Ser pai é entender a missão de Deus para o homem. Como pai, eu tenho a missão de ensinar, eu também aprendo com eles, né? Esse tem sido a grande luta da minha vida, sabe? Por não ser perfeito. Eu tento passar o amor para o meu filho do mesmo jeito que eu sinto o amor do meu pai, que é Deus. Bom, eu como vô, que sou pai 2 vezes, né? Eu vejo que, com muito orgulho, o que ele passa para os filhos dele, que são meus netos. Porque é uma paz no meu coração. Eu acho que isso, eu fico muito feliz com isso. E por saber que eu tenho a responsabilidade de dar esse exemplo para a minha geração, né, para as pessoas, para os meus filhos, né, que serão a continuidade da nossa geração. Deus mostra no pai a figura dele. Creio que é uma honra para os pais. Eu vejo que isso é ser pai. Meu pai, eu acho ele uma gracinha, eu acho ele lindo e eu olho para ele e só vejo coisa boa. O meu pai é legal, carinhoso e trabalhador, com certeza. Ele foi uma das melhores pessoas que eu conheci. Meu pai é um super-herói. Eu não consigo desligar, sabe? Eu estou no trabalho e eu fico pensando no Davi. Porque ele me ajuda, ele me dá carinho. E o papai é legal? Não. É? Mesmo que ele fique bravo, é pelo meu bem. E eu acordo junto com a mamãe, enquanto a mamãe vai trocar, eu vou preparar a mamadeira. Quando a mamãe vai colocar ele para rotar, eu já estou preparando a segunda mamadeira da noite. Eu gosto de brincar de comidinha com ele. Eu sei que, como eu falei uma vez, a referência que o senhor teve de pai não foi boa. Mas o senhor superou tudo isso e trouxe algo que era ruim para algo maravilhoso. Que uma pessoa que eu posso conversar sobre qualquer assunto, independente do momento. Tenho muito orgulho dele, da pessoa que ele é, como ele trata as pessoas, do coração generoso que ele tem. O amor é ensinado e o pai ensinou muito isso, né? Nas brincadeiras, coisas assim, que eu reproduzo hoje com meus filhos. Contou que ia ser pai. E aquele momento, meu chão abriu, mas de uma forma muito alegre. E o sentimento no coração começou a aumentar. E mesmo sem saber como ele ia ser e
quanto tempo ia durar essa gestação, o amor já estava crescendo dentro do meu coração. O João Miguel, ele é a minha vida em outro corpo. Ele é o meu coração em outra pessoa. O João Miguel é o motivo que faz eu acordar, trabalhar, pensar 2 vezes antes de tomar uma decisão. Eu tenho 4 filhos. Eu tenho um de 21, um de 19, um de 16 e tenho a Paola com 4. Eu amo todos igual. Mas a Paola foi uma benção de Deus, porque ela veio num momento que a gente não esperava e ela nasceu, né, precoce. Ela teve que ficar 57 dias na UTI. E, assim, eu estou podendo curtir a paternidade agora, de repente, como eu não curti, justamente porque eu dei muito valor, às vezes, para trabalho, para outras coisas e deixei de dar atenção devida aos filhos. Então, para ela agora, eu estou curtindo a paternidade, assim, fenomenal, uma coisa de Deus. Nossa, foi muito... Depois de 4 anos de casado, a gente teve o Matheus e foi uma alegria muito grande, o filho esperado. A Francine, como é a filha mais velha, né, que eu tenho, foi um aprendizado, né, de ser pai, né, com a presença dela. E ela marcou muito a minha vida, porque desde pequena ela foi muito apegada a mim. Como filho, é um orgulho para mim, né? Porque ele é um bom pai. Eu creio que ele aprendeu comigo e aprendeu com Deus, mais com Deus, né? Porque é um bom pai e um bom filho. Tem que agradecer muito a Deus pela vida dele. Eu te amo, papai. Eu te amo muito também, filha. Eu te amo. Dá um abraço bem gostosão. Que delícia. Nós vamos passear? É? Cadê o papai? Cadê o papai do Davi? Vai que abraçar um cara grandão desse.